Olá, boa tarde. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. Agora são 13 horas e 15 minutos e o Acontece Agora estreia hoje. Um novo telejornal com um formato diferente. Uma leitura rápida e dinâmica para você ficar bem informado. Eu sou a Roberta Miliolo e de segunda a sexta-feira já temos um encontro marcado. Vamos conferir o que acontece agora no mundo com as principais manchetes dos jornais e agências de notícias. A Folha de São Paulo traz pra gente: tecnologia cortará mais de 5 milhões de vagas no mundo, é o que informa uma pesquisa. Na agência Reuters, a ação preferencial da Petrobras cai abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde julho de 2013. No Estadão também temos mais informações. Olha só, a presidente do PT afirma que críticas à Lava Jato são denúncia relevante. E ainda no Globo, a ação da Petrobras cai a R$ 5,00. É o menor valor desde 2013. Então essas são as principais notícias de hoje. Dezesseis jogadores que apareceram na última década entre os 50 melhores tenistas do ranking mundial podem ter manipulado os resultados de partidas. A rede britânica BBC denunciou que pode ter havido manipulação do ranking mundial do tênis nos últimos anos. De acordo com a emissora, durante a última década, 16 jogadores do top 50 mundial foram apontados ao Comitê de Ética do Esporte por suspeitas sobre a manipulação de suas partidas. Mas, mesmo assim, os atletas teriam sido autorizados a prosseguir com suas carreiras. Os nomes desses atletas não foram citados e os documentos estão vinculados a uma investigação de 2017. De acordo com a imprensa britânica, 8 tenistas foram incriminados, mas não receberam punição da ATP. O presidente da entidade negou as denúncias. E as unidades de saúde da rede pública em São Paulo oferecem a partir de hoje o teste rápido para detectar a dengue. Pois é, o teste rápido é similar aos dispositivos que detectam a gravidez através da urina. Mas nesse caso, da dengue, o sangue, portanto, do paciente é o material utilizado. Em apenas 20 minutos, o resultado pode ficar pronto. Até o início de março, os testes rápidos vão ficar disponíveis em todas as unidades de saúde da capital paulista. E o objetivo é identificar onde estão surgindo o foco da doença e também iniciar a ação de controle. Para os pacientes com suspeita de dengue, os prontos-socorros, as unidades de assistência médica ambulatorial, as AMAs, farão a coleta de sangue para a realização do hemograma dengue. É um exame que identifica o número de plaquetas e também a evolução do quadro clínico do paciente. Os casos suspeitos da doença bateram recorde no ano passado. No ano passado, quando o país registrou a pior epidemia da história. E na última sexta-feira, após visita ao Instituto Butantan, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou à imprensa que o combate ao Aedes aegypti é a destruição do próprio criadouro. Pois é, e contra a disseminação das doenças causadas pelo mosquito da dengue, ficou uma promessa de desenvolver uma vacina. Vale ainda destacar aqui que nos Estados Unidos foi confirmado o primeiro caso de um recém-nascido com microcefalia. O bebê nasceu na sexta-feira passada no Havaí e testes de laboratório do Departamento de Saúde do Estado norte-americano confirmaram sim que a mãe da criança contraiu a doença em maio do ano passado, quando morava aqui no Brasil. E vamos saber agora o que acontece no trânsito da capital paulista. Nós temos um mapa que está dividido pelas regiões norte, sul, leste, oeste e centro. E como vocês podem observar, no norte, 1 quilômetro, de acordo com a informação oficial da CET, oeste 3, centro 2, no sul mais 3 quilômetros e no leste 0. Nós temos embaixo o número de 285 quilômetros, que contabiliza o total das vias monitoradas pela CET, mas na verdade é também pelo MapLink, por isso
que esse número de 285 é maior que o número oficial da ACT. Em todo caso, 285 para uma segunda-feira, para esse horário da tarde, São Paulo tem aí sim uma condição um pouquinho mais de trânsito. E é por isso que a gente vai observar agora, nós temos imagem da Marginal do Rio Pinheiros, e vocês podem observar que dos dois lados da Marginal, é o trechinho que leva o motorista à região da rodovia Castelo Branco, apresentando aí as condições tranquilas, sem qualquer dificuldade. Dá para ver tanto a pista expressas com 3 vias e também a pista lateral ou local, como queira. Então, com boas condições na direção da Castelo Branco, e lá do outro lado do mapa a gente consegue observar em direção a Interlagos, com o trânsito também tranquilo. Esse é o trecho da Marginal do Rio Pinheiros, exatamente na altura, bem próximo então ali da saída do Shopping Vila Lobos. Agora a gente pode ir para uma próxima imagem da Avenida Paulista. Então, antes da mudança da Avenida Paulista, você ainda vê a Marginal do Rio Pinheiros agora. E já já a gente vai observar a Avenida Paulista. Mas eu volto a informar então que os 285 quilômetros de lentidão são informações de acordo com o MapLink agora na tarde de São Paulo. Nós não temos por enquanto a imagem da... Agora sim nós temos a imagem da Avenida Paulista, então você pode observar, olha, inclusive pedestres atravessando fora da faixa de pedestres. A pessoa precisa prestar um pouquinho mais de atenção. A faixa foi feita para os pedestres depois que muitos acidentes acontecem. Fica aí essa polêmica. Bom, mas a gente vai para o trânsito da Paulista. Esse também é o trechinho que o motorista passa pela região do MASP. Está tranquilo, não há problemas, pelo menos agora, nos dois sentidos. Para quem vai na direção da Consolação, o trânsito está um pouquinho mais intenso. Vocês podem observar ali os carros já parando na altura do semáforo, mas sim está um pouco mais intenso do que na direção do Paraíso. Então, quem vai para o bairro, quem vai pegar a 23 de maio mais à frente no Paraíso, é essa a condição do trânsito. E olha só, atenção aos taxistas, porque a partir de hoje é obrigatório trabalhar com roupas sociais. Pois é, quem não estiver dentro da regra vai ser multado. Os taxistas que circulam da cidade de São Paulo, essa nova regra já está valendo. E a punição vale então para o taxista que for pego vestindo peças no estilo esporte. Agora, se você estiver saindo com camiseta e tênis, você não pode mais não. O taxista vai ter que estar ali respeitando as novas regras de conduta. Além disso, não pode mais falar de política, futebol e assuntos polêmicos. O que será que os taxistas vão conversar com os passageiros, né? Bom, os taxistas que forem flagrados desobedecendo às novas regras de traje e também de comportamento devem ser multados em R$ 35. Segundo a Prefeitura de São Paulo, há 2 semanas, os agentes do Departamento de Transportes Públicos estão percorrendo os pontos de táxi na cidade para informar sobre essas novas regras. E a suspensão de carteira de motorista dispara em São Paulo. Os motoristas excederam o limite de 20 pontos em 12 meses, ou então cometeram infração de trânsito que prevê a suspensão imediata. Vamos ver. A gente vê mais à frente essa informação dos motoristas. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar da previsão do tempo para esta sexta-feira na região sudeste do Brasil. Vamos ver como é que vai ficar a situação para quem pretende ou não pegar uma praia no Rio de Janeiro, porque olha só, eu já sei que há possibilidade de chuva, é isso que eu informo para vocês. Então, a possibilidade de chuva em São Paulo, em Vitória e em Belo Horizonte. Você já vai ver daqui a pouquinho como é que está essa previsão, só que de todo jeito você já pode ficar aí, olha, agora a gente consegue observar então, São Paulo está com máxima de 25, mínima de 18, temos também Rio de Janeiro com a máxima de 27 e também a mínima de 20. Bom, o tempo então em São Paulo, ele pode ficar aí com um pouquinho de chuva, apesar da máxima de 25, e o tempo então totalmente fechado. Olha, tempo ruim para quem está de férias no Rio de Janeiro e pensou em ir para a praia, porque pelo menos amanhã não vai rolar não. Temos a máxima de 27, mas como o tempo está bem chuvoso para amanhã no Rio de Janeiro, você pode
deixar isso daí de lado. Ó, Vitória está com 26, é a máxima no Espírito Santo, a mínima de 22 graus. Em Belo Horizonte, a máxima de 25 e a mínima de 20. Então essa é a previsão do tempo para a região sudeste nesta terça-feira. E já que nós estamos falando de tempo, vamos ver o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá no Japão. Pois é, as fortes nevascas registradas durante a noite deixaram pelo menos 200 feridos. Você vê aí nas imagens centenas de voos nacionais que foram cancelados e várias linhas de trens estão atrasadas. A neve atingiu até 6 centímetros de espessura em Tóquio, onde mais de 40 pessoas tiveram que ser levadas para hospitais por incidentes relacionados com as nevascas. E a Agência Meteorológica do Japão prevê que as precipitações se prolonguem até amanhã. Irã denuncia sanções americanas contra o programa balístico. Depois do anúncio dos Estados Unidos sobre as novas sanções contra iranianos e uma rede de empresas por seus vínculos com o desenvolvimento de mísseis balísticos por parte do Irã, o Ministério das Relações Exteriores do próprio Irã classificou essas sanções de ilegítimas. O anúncio aconteceu no domingo, um dia depois da suspensão das sanções contra Teherã por seu programa nuclear, prevista no acordo assinado pelo governo iraniano e as grandes potências. E nos Estados Unidos, as eleições que estão a todo vapor com tantas divergências, os pré-candidatos democratas à presidência se enfrentam em debate. Hillary Clinton e Bernie Sanders apresentaram divergências em praticamente todos os temas, mas o momento mais crítico foi sobre o serviço de saúde pública no país. No centro da discussão, uma ideia que parece essencial aos democratas: a criação de um sistema de seguro médico público e universal, que enfrente os poderosos planos de saúde privados. Apesar de liderar a disputa, as pesquisas indicam que Hillary pode perder nas duas primeiras votações das primárias. Diante deste cenário, a direção do Partido Democrata teme a repetição de 2008, quando a candidata parecia invencível na campanha, até que no início das primárias perdeu em Iowa para o então senador Barack Obama. E finalizamos essa edição do Acontece Agora com as imagens da construção do novo templo da Igreja Internacional da Graça de Deus. De fácil acesso, o prédio está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, como vocês observam agora na imagem, pertinho do terminal rodoviário Tietê e também ao lado do metrô Armênia Portuguesa Tietê. A capacidade do templo é para mais de 10 mil pessoas e o espaço vai realizar casamentos e batismos. Outra novidade também neste espaço é para as crianças, pois eles vão ter um cantinho só para eles. Enquanto os pais aprendem um pouquinho a palavra de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que esperou por 8 anos, tem um cantinho para crianças e a Prefeitura então liberou, autorizou. A Prefeitura autorizou depois de 8 anos a construção. E olha, será o maior templo construído na América Latina. Nós finalizamos essa edição com as imagens. Uma ótima tarde para você e até amanhã.